Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro The Last Empress. The Last Empress, ou em português A Última Imperatriz, é um livro de Han Chi-min e é a continuação de uma duologia. Eu podia ter tirado aqui o primeiro volume para baixo, mas vale tarde que nunca. Ora, aqui está ele, este é o primeiro volume, portanto, A Imperatriz Orquídea, e este, então, é o segundo. O segundo nunca foi publicado cá em Portugal, e na altura eu comprei este num outlet, acho que me custou para aí 4€, assim, daquelas pechinchas deliciosas. Então eu comprei este e sabia imediatamente que eu ia adorar e queria o segundo, e comprei o segundo em inglês, escolhi a capa que fazia par, mas claramente não vi os tamanhos, mas coisas que acontecem, não é? Então, este é o primeiro volume, eu li o ano passado, adorei. É uma excelente leitura e este ano eu queria mesmo continuar com este. Andava a adiar imenso tempo ler estes dois livros porque são livros grandes, são livros mais pesados e que sabia que ia perder um bocadinho mais de tempo. São livros muito compactos, com muito texto e são ficções históricas passadas na China. O segundo, estando em inglês, eu também sabia que ia perder muito mais tempo com ele, não é? Eu leio um bocadinho mais devagar em inglês do que leio em português, então sabia que ia perder ainda mais tempo e de ter adiado tanto a ler esta história, mas era uma história que eu sabia mesmo que ia adorar e tinha razão. Para quem não viu a opinião do primeiro, eu vou deixar aí nos cards. Basicamente, isto é uma ficção histórica sobre a última imperatriz da China, que é a Imperatriz Cixi. Esta é uma imperatriz muito falada, aliás, para quem gosta de não ficção chinesa, de certeza que já leu a Jung Chang, Os Cisnes Selvagens, e ela tem um livro, está aqui em cima, precisamente sobre esta senhora. Esta é a Imperatriz Cixi, Imperatriz Viúva, a Última Imperatriz, como lhe quiserem chamar, basicamente, que o nome dela em infância era Orquídea, daí a Imperatriz Orquídea. Portanto, esta é a senhora da nossa história. E basicamente ela era uma rapariga que veio de muito pobre, o pai dela era nobre, mas perdeu tudo e ela ficou na pobreza. Foi uma rapariga que passou fome e, em desespero, porque não queria casar com um primo, ela acabou por se candidatar para ser uma das concubinas que eram levadas ao palácio. Teve sorte de ser escolhida, lutou muito para ser dada a conhecer ao imperador, porque era normal os imperadores terem centenas de concubinas e nunca sequer as verem. E teve a sorte maior de ter conseguido conceber o único filho que ele teve. Esta rapariga cresceu com este marido, com este imperador, que depois faleceu, e no final do livro anterior, portanto do primeiro livro, terminamos depois da morte dele e do filho dela, que era um pouco mais que um bebé, ficar sozinho com ela e a imperatriz mesmo, a imperatriz esposa do marido e não concubina, a serem regentes atrás do filho. Este livro começa exatamente nesse ponto onde terminou e conta-nos a história do reinado do filho e depois, mais tarde, do reinado de um sobrinho que ela acaba por adotar quando o filho morre. É uma história bastante longa, não vos quero estar aqui a dar muitos spoilers, mas isto é histórico, não há aqui grande coisa para onde fugir. Han Chi-min é uma autora que eu só me estreiei com ela aqui, mas já tinha muita curiosidade para a ler há bastante tempo. É uma autora com um estilo incrível. E estes livros leem-se como não ficção, tal e qual. É tão recheado de detalhes, é tão político, é tão detalhado na cultura, nos contrastes, especialmente neste em que ela está mais envolvida na regência e nós temos missionários de estrangeiro e o político de não sei onde que manda dizer isto e que na Inglaterra eles fazem aquilo e que é assim uma coisa muito chocante. Nós temos uma China completamente medieval, enquanto cá na Europa já havia automóveis e comboios e telégrafos, coisas que ela tenta implementar lá e que
as próprias pessoas boicotavam. As pessoas do povo atiravam-se aos cabos dos telégrafos porque achavam que traziam coisas demoníacas, rejeitavam as igrejas porque achavam que as sombras delas, como eram muito altas, que perturbavam os mortos. Portanto, um povo muito supersticioso, muito agarrado à sua cultura e de um povo ainda muito pouco evoluído, o que é muito engraçado porque a China foi um dos países que mais evoluiu ao longo da história e de repente parece que ficou ali estagnado durante muito tempo e já todo o mundo estava tão moderno e a China ainda muito medieval e muito agarrada aos traços medievais. Este livro conta todas as dificuldades que esta mulher teve para orientar o filho e depois o filho adotivo, todas as dificuldades que teve por ser mulher, por não poder fazer o que queria, por lhe ser impostas tantas coisas. E é um livro que emociona, sabem? É um livro que toca, porque, como já disse, é escrito como não ficção, mas a autora dá aqui o toque certo de emoção e do que é que a protagonista terá sentido. E partiu-me o coração, porque eu já li muito, como já perceberam, sobre esta imperatriz. E se vocês forem agora ao Google, à Wikipédia, ao YouTube, onde for, vocês vão descobrir que esta imperatriz é má. Que mandou matar não sei quê, que era cruel, que impediu o filho de se casar com não sei quantos, que fez isto, que fez aquilo, que mandou matar não sei quantos, que destruiu não sei quê, que roubava o dinheiro para ela, acusavam-na de ter prazeres secretos, tudo e mais alguma coisa. Algumas coisas, jornais europeus e americanos que a acusavam disso. E nada disso era verdade. E ela era uma mulher sozinha a tentar segurar a dinastia e que conseguiu segurá-la durante quase 3 gerações. E este livro acaba por nos partir um bocado o coração, porque nós acompanhamos como protagonista. Nestas 2 histórias, portanto, na parte 1 e parte 2, ela é a protagonista da nossa história e nós relacionamos-nos com ela. Nós vemos os esforços que ela fez, os sacrifícios que ela fez. A certa altura, ela brinca aqui com o criado principal dela, com o eunuco, a dizer que ele ia ser muito infeliz porque quando ela morresse não ia deixar nada. Era tradição, portanto, os senhores morriam, os criados repartiam uma herança entre eles. Ela não tinha nada dela. Tudo o que ela tinha, ela dava. Ela veio da pobreza, não tinha título, não tinha uma família rica a dar-lhe coisas, como a maior parte das concubinas. Ela não tinha nada. Ela tinha uma inteligência e uma força e uma vontade de lutar. E o que eu adorei nestes livros foi a forma como a autora limpou o nome desta imperatriz. Pôs aqui todas as coisas, todos os factos históricos super detalhados, a ir aos pormenores, todos, que se eu se calhar não tivesse lido o outro livro antes, este aqui da Imperatriz, e se não tivesse já pesquisado sobre o assunto, se calhar achava que podia ser ficção. Mas tudo aqui real, muito bem trabalhado, lá está, quase como se fosse uma não ficção, para provar que ela passou imenso e que toda a gente abusou dela e usou o nome dela, tantos políticos corruptos que levavam o dinheiro e que diziam que foi ela que o gastou nisto ou naquilo e que a acusavam disto e daquele outro, e depois vinham jornais estrangeiros que não sabiam o que é que se passava na cidade proibida, porque lá está, proibida, não se pode entrar, e tanta gente a espalhar coisas que eram mentira, que ela nunca fez, e tantas coisas que o próprio imperador fez e ela era acusada de o manipular, ela era acusada de ter os imperadores como se fossem fantoches. Eles acusavam-na de querer ser ela a governar, quando na realidade ela só se queria reformar. Ela queria-se distância daquele tudo, daquelas confusões, daquelas guerras. Ela diz aqui um monte de vezes que queria ir cuidar do jardim dela, que sonhava com o dia em que podia levantar-se mais tarde e só ter que cuidar do jardim dela e não ter que fazer mais nada. Sim, porque as concubinas e todas as mulheres nesta época tinham que se levantar assim 4 da manhã só para fazerem os penteados, tinham que andar de certa forma, tinham que cumprir certas regras, tinham que ter as unhas de certa maneira. 1001 regras que, para quem já leu, para quem já viu ficção histórica, estamos a falar da dinastia Qing, é muito complicado ser uma mulher nesta época, e ela tinha que cumprir tudo isso e ainda ser capaz de orientar o imperador e de fazer por ele. Muitas vezes um imperador que em vários momentos não quer saber.
não quer governar, não quer saber da China, para nada. E uma China que aqui já está super fragilizada com a guerra do ópio, que tinha acontecido antes, está à beira de colapso, com o Japão a invadir, e depois juntam-se os países europeus todos a invadir também, e eu quero um bocado daqui, eu quero uma terra daquela, e eu quero indemnização em dinheiro. E a China, eles esvaziaram os cofres e não tinham mais nada a oferecer, e estavam em desespero. As pessoas com secas e com desastres naturais, eles não tinham como ajudar. Há um momento aqui em que eles são obrigados a fugir e eles não têm sequer calçado. É assim uma coisa quase surreal, tudo o que esta mulher teve que passar ao longo da sua vida, e foi uma vida bastante longa, mesmo para a época, é uma vida bastante longa, uma vida cheia de adversidades, de crueldades, e este livro emociona precisamente por nós lermos do ponto de vista da protagonista e vermos tudo o que ela passou e tudo o que foi, de certa forma, desperdiçado, o esforço dela. E por outro lado, é uma história que me deixa feliz por ter limpado o nome desta imperatriz. Lá está, a imperatriz que é má, que é cruel, que era horrível, que fazia isto, que queria era ser ela a governar, e na realidade estes 2 livros limpam o nome a esta imperatriz porque ela de facto foi extraordinária. Este livro termina, para quem gosta de cinema, este livro termina mesmo no momento em que começará o filme do Último Imperador. Portanto, para quem conhece o filme, muito conhecido por causa dos Oscars e tal, esse filme é o filme com o Imperador Puyi, que é eleito no finalzinho deste livro, precisamente também por ela, antes de morrer. Portanto, se vos ajudar a ter alguma contextualização histórica, esta é uma narrativa muito longa, não são livros para nós pegarmos e pensar, agora é uma leitura leve. É muita política, muita informação, muitos detalhes sobre a cultura. Para quem gosta da não ficção, para quem gostou deste aqui, de certeza que irá gostar destes 2. Para quem não gosta desse género, então não recomendo, mas é uma história de vida incrível e que vale muito a pena conhecer. Eu vou dizer-vos só uma nota, que é assim, as traduções destes livros são diferentes, obviamente, mas estão em português, estão em inglês. Gostou-me imenso porque eles traduziram os nomes de forma diferente. O chinês, ou neste caso o mandarim, é uma língua tonal, e muitas vezes para traduzir os sons corretos há várias formas de o fazer, e dependendo da língua também o fazem de forma diferente. Então aqui havia uma tradução de uma forma e aqui de outra, e eu, quando cheguei às primeiras páginas, eu já estava preparada, aquilo demorava mais tempo, mas quando cheguei às primeiras páginas eu nem sequer percebia de quem é que estavam a falar. Valeu-me o meu semestre de estudo, de introdução ao mandarim, porque eu não sabia de quem é que estavam a falar. E ainda por cima, isto é muito, como já disse, muito político, e depois eles falam do nome deste secretário e depois daquele general que foi falar não sei o quê, e muitos nomes parecidos, e eu cheguei só ao início do livro, eu não sabia nada, não estava a perceber quem eram os personagens, e só já há umas páginas para dentro é que eu comecei, ok, este é aquele, este é aquele outro, ok, já estou a perceber, já. Alguns pronunciando o nome em voz alta, eu lá ia, lá chegava. Mas esta nota que de facto não existe continuação do outro em português, que é uma pena, mas eu também percebo que não é um género que vai agradar a toda a gente, mas se decidirem fazer como eu e ler o primeiro em português e o segundo em inglês, fica esta nota que poderá haver aqui alguma confusão com os nomes. Gostei muito deste livro, dei-lhe 4 estrelas e meia, tal como ao outro, adorei a história. Gostei mesmo muito, e é uma duologia que, sem dúvida, se gostam de não ficção, se gostam de ficção histórica, mas bastante detalhada, bastante profunda, se gostam desta época da China, então é uma leitura que eu recomendo, sem dúvida. E é isso, pessoal, aqui fica a minha opinião sobre A Última Imperatriz, da Han Chi-min. Digam-me aí em baixo se já leram algum destes livros, se ficaram curiosos, se gostam deste tipo de ficção histórica, se não gostam, se gostam da Jung Chang, a autora dos Cisnes Selvagens. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que adoram saber mais sobre a China e sobre ficção histórica na China. Não se esqueçam também de subscrever o canal se não tiverem feito, e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!